Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no conhecidíssimo e amada Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 3 até ao 11 do capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 3 a 11. 3 a 11, os versículos. Irmão, vamos fazer o seguinte, já que nós temos a versão atualizada no Brasil, acho que a grande maioria, vamos ler em conjunto esse texto. Eu gosto muito de leitura bíblica em conjunto. Vamos ler. Ação de graças e súplica em favor dos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo quanto de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense, porque do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terra, minha glória de Deus Jesus. E também faço as orações que o homem amou mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sinceros e inculpáveis para o dia do Cristo, cheio do fruto de justiça, qual é melhor que Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura. E vamos voltar os nossos olhares para o texto que acabamos de ler. Quantas vezes temos ouvido, mas não é demais ouvir de novo, que Filipenses é a grande carta do amor, da misericórdia, da camaradagem. É interessante, em todas as cartas de Paulo, você encontra uma correção, um ensino para mostrar certas verdades ao povo, mas Filipenses, eu digo verdade porque estavam se desviando da principal, mas Filipenses é a carta do amor, da amizade. Paulo não tem aqui nenhuma reprovação à igreja. O único lugar em que nós encontramos alguma coisa que alguém poderá dizer, mas temos aqui, não é o apelo que ele faz a Evódia e Sintique. Ele usa, inclusive, os autores sagrados mostram isso, um termo fortíssimo na língua para mostrar o seu pedido, o seu apelo àquelas irmãs para que elas vivessem em harmonia. O texto bíblico não nos diz o que elas estavam fazendo. A gente pode tirar conclusões, né? Não podemos exagerar porque podemos chegar a conclusões não corretas,
mas nós não sabemos a razão por que Paulo faz esse apelo a elas. Pelo texto, a gente entende que em algum debate, em algum problema, em alguma dificuldade, as duas não se estavam entendendo. Então, Paulo usa, inclusive já até aí nesse texto, quando apela àquelas irmãs, ele usa de um termo, poderíamos chamar de misericordioso. É como alguém que está se ajoelhando diante de outro para pedir um favor. E então Paulo, ele podia ordenar, mas não ordena. Como ele diz na carta a Filemon, né, uma carta tão curtinha, mas tão rica em lições, que ele podia exigir de Filemon uma determinada atitude, mas ele não fazia isso, ele rogava, suplicava, como irmão em Cristo, como companheiro na obra. Então, irmãos, olhando aí para esse texto de Filipenses, nós que inclusive é uma das cartas da prisão. Filipenses foi escrita lá da prisão, em Roma. E então, até isso mostra, irmãos, a importância do louvor. Mesmo preso, Paulo está dando testemunho de louvor a Deus. A palavra louvor, que eu talvez já tinha até dito aqui, e vou repetir, que tem sido tão mal interpretada em nossos dias, não deixa de ser também. Mas para a igreja moderna de hoje, louvor é só um momento de cântico. Tanto que as nossas igrejas, há algum tempo, né, elas resolveram mudar a nomenclatura. Vamos ter agora o momento de louvor. Por que momento de louvor? Louvor na oração, louvor é na leitura bíblica, louvor é durante a mensagem. Então, o momento de louvor é apenas naquele momento em que 3 ou 4 cânticos são entoados? Não. E isso se gravou tanto na mente dos nossos jovens, especialmente, que nós às vezes ouvimos asneiras de alguns jovens. Eu não sei se já contei essa experiência aqui, eu estava chegando do Rio de Janeiro, e então aqueles encontros que os congregacionais tinham de jovens, tem até uma nomenclatura, um nome que eu não me lembro agora qual era encontro de jovens congregacionais, acho que era encontro de congregacionais do Nordeste. E então, eu me lembro que eu, inclusive, fui convidado para ser um dos preletores. E fui convidado para ser um dos preletores, mais pelo fato de eu estar chegando do Rio. E não podia vir alguém do Rio, representando o Rio de Janeiro. E aí eu fui escalado para falar. Mas foi tudo bem, né? E tivemos palestras de obreiros congregacionais do Nordeste, de obreiros de outros grupos denominacionais até. Foi um encontro lotado, mas muita gente. Aliás, eram os grandes encontros do Nordeste, que até onde eu sei eles deixaram de ser realizados. Eu nunca me esqueço que num dos almoços, das refeições, eu estava sentado numa mesa, né? Mesas uma ao lado da outra, dependendo do volume da voz de alguém, você ouve o que ele está falando. Eu nunca me esqueço das palavras de um jovem de uma igreja congregacional do Rio de Janeiro, igreja que eu conheço do tempo de seminarista, que eu fui estagiário nela, durante meu último ano de seminário, aliás, durante mais de um ano até. E então, eu nunca me esqueço do jovem, na hora do almoço, ele disse, para mim, no último dia do encontro, a única coisa que prestou desse encontro foi o momento de louvor. É interessante, a única coisa que prestou foi o momento de louvor. Preletores de outros grupos, né, que vieram, expuseram a Bíblia,
e expuseram muito bem, independentemente do que eu falei. Mas não foi só um, foram vários preletores, todos com formação bíblica e teológica abalizada. Então ele disse nesse encontro, nesse almoço, para mim a única coisa que prestou nesse encontro foi um momento de louvor. É brincadeira, irmãos. Quer dizer, a palavra de Deus, o que é que vale mais que a palavra de Deus? Eu li um texto bíblico aqui. Tudo que eu estou falando, a não ser aquilo que eu fundamente, principalmente na palavra, e expondo-a, não vale o que foi lido aqui. Um versículo bíblico, por menor que seja, ele vale muito mais do que um mundo de palavras e de considerações, porque é a palavra de Deus, irmãos. Então eu fiquei a pensar e diria até a lamentar aquele jovem que eu conheço, a igreja. Ele eu não conhecia, porque ele já era mais novo na igreja lá e eu já era formado, eu trabalhei lá quando era seminarista. Mas aquele moço falando uma asneira dessa, a única coisa que se salvou nesse encontro para mim foi o momento de louvor. Não é brincadeira não, irmãos, é o momento de louvor, e inclusive para alguns é o único momento importante. Felizmente a nossa igreja tem uma doutrinação diferente, mas eu já vi aqui em Campina Grande, inclusive, igrejas que no momento de louvor, a frente da igreja lota de gente, fica lotado, jovem para todo lado. Mas depois, aliás, desculpa, no momento de louvor eles cantam, mas terminou o louvor, o templo, a frente do templo, fica lotado de jovens que não ficam para ouvir a palavra, para ouvir as considerações da palavra de Deus. Então, para eles, o importante foi o momento de louvor. E para eles, louvor é só cântico. E não é. Graças a Deus, porque o nosso povo, a nossa igreja pensa diferente. É um momento de louvor? É, também. Mas não é o momento de louvor o único na igreja ou o mais importante. De jeito nenhum, todo e qualquer louvor ao nosso Deus tem o seu valor. É importante. Por isso esses hinos, nós temos alguns em salmos e hinos que mostram um louvor perfeito ao Senhor. Alguns deles que nós deveríamos ter mais tempo para analisar o seu conteúdo, né? Mas geralmente não fazemos isso, passamos por cima, cantamos ligeiramente e acabou e pronto. Então, irmão, Paulo fala aqui sobre a oração, e a oração que ele faz é uma oração de louvor. Eu volto a considerar, ainda que preso, acorrentado a um militar, sem liberdade, mas ele faz ele canta esse louvor a Deus através da oração. Sem dúvida, irmãos, o louvor é a mais alta expressão da fé. Porque tudo deve se transformar em louvor da minha vida. Eu, com atitudes na minha casa, o dia que eu entender isso perfeitamente, nós entendemos isso bem, na conversa que temos com familiares, em tudo, enfim, nós devemos ter em mente o louvor ao nosso Deus. E então, por isso, é a mais alta expressão de fé. E nesse texto que nós lemos aí, Filipenses 1, de 3 até 7, nós vamos ver que esse louvor é tão importante, é alguma coisa tão fantástica, que leva o apóstolo Paulo em meio às tristezas de uma prisão. Não há dúvida que há várias atitudes de Paulo mostrando a sua alegria e gratidão, o seu louvor,
mesmo estando preso. Mas dizer que ele não sentiu nada de tristeza e de amargura estando preso seria um absurdo. Onde alguém que perdeu a liberdade por completo, e como era o tipo da prisão? Não dá para descrever aqui, por várias razões. Uma delas é o fator tempo, tá certo? Se as prisões hoje já não são algo convidativo, imagine naquele tempo, tá certo? Imagine naquele tempo. E eu digo isso aos irmãos, não sei se alguns aqui já tiveram experiência de conviver com presos, de visitar presos. Eu trabalhei em igrejas que tinham trabalhos especiais nas prisões. E, irmãos, em alguns lugares você sente o ambiente, não é só o cheiro, não. Você sente o que você entrou num lugar diferente. Quando você vai lá para falar com os presos de um a um, e eu trabalhei em igreja, tive a oportunidade de, com irmãos da igreja, ir de leito em leito, bater o papo, conversar, evangelizar, levar a palavra de Deus para um preso lá, de conforto e de estímulo. Só indo lá para ver, a partir do perfume, mas e tudo mais, você sente que é um ambiente diferente. Eu entrei no outro mundo, é outro mundo. Então, irmãos, dizer que Paulo não sentiu, sem dúvida, uma dose de tristeza e de amargura por aquele momento, seria um absurdo. Mas vejam que as tristezas da prisão de Paulo são superadas, todas elas, por este hino de triunfo, que ele mostra aqui nesse capítulo: dou graças a Deus, a meu Deus, por tudo que recordo de vós. Então veja, Paulo está na prisão e recorda das vitórias contidas ou conseguidas com os irmãos de Filipos, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, irmãos, todo o texto, verso 3 até o verso de número 11, o apóstolo vai mostrar essa alegria, essa satisfação por ter servido ao Senhor com aqueles irmãos. Louvou enquanto estava lá com eles, cantando, lendo a palavra, expondo a palavra, e agora ele canta louvores também, mesmo estando preso. Quando ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele está na prisão, sim, mas está se alegrando com tudo que viu lá em Filipos, a igreja do coração. Então, irmãos, esta oração de Paulo se fundamenta em duas bases muito sólidas, que nós vamos ver aí, que estejamos com os olhares voltados para esse texto. A primeira dessas bases que mostra a música, a música tem algumas bases, principalmente duas bases, e uma delas, aliás, Paulo demonstra as duas aqui. Vejam bem, uma delas uma base na música. Por isso é que muitos se iludem e acham que louvor é só a hora da música, porque a música está tão ligada ao louvor que apaga as demais coisas. Louvor é cantar. Aí cantar cada vez mais animado, batendo bastante palma, dando pulo. Nós estamos louvando ao Senhor, é alegria. Então, mas realmente a música é uma dessas partes. Vejam que as agradáveis lembranças da igreja de Filipos, aqui narradas por Paulo, vai mostrar aí, olha no verso 5 o que está dito: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Paulo dava graças a Deus pela vossa colaboração no Evangelho, cooperação, vejam bem, no Evangelho, desde o primeiro dia, assim que ele chegou lá, até agora. Então, irmão, realmente, louvado seja Deus pela música. A música é algo divino, né? Sem dúvida nenhuma, eu tive alguns mestres de música muito bons. Eu nunca me esqueci de um deles, que usava algumas figuras, e uma delas que ele usou era pegando o texto de Apocalipse, de Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então fala de movimento, e ele ligava a música ao movimento, e no céu uma música, a gente não sabe como vai ser essa música. Há poucos dias minha esposa conversando, nós dois conversando em casa, a gente está sempre ouvindo as músicas agradáveis, né? Como é que vai ser a nossa música? Vai ser a nossa? Quem é que sabe? Que vamos cantar louvores, vamos, mas vai ser a nossa? Eu não sei. Vai ser uma música universal. Vejam bem, porque o ritmo nosso é um, o ritmo europeu é outro, embora os nossos hinos sejam bastante cópia dos europeus, os especialistas mostram isso. Mas na África, o ritmo que há na África, você vai para cada país, para cada lugar no mundo, todo mundo louvando a Deus, com os cânticos aí, alguns absurdos que vão inventando, mas está todo mundo cantando louvores a Deus. Qual vai ser o ritmo, né, lá no céu, a melodia? Eu só sei de uma coisa: vai ser algo encantador. Só isso que eu sei, que vai ser alguma coisa que não dá para descrever aqui hoje. A gente fica pensando, sem dúvida você pensa, eu também penso, esses famosos hinos evangélicos, você liga um aparelho aí de som e aí começa a ouvir essas músicas, você fica encantado. Puxa vida, como vai ser no céu? É lógico que não vai ser a minha música, a nossa música, vai ser uma música divina. É por isso que, inclusive, alguns, quando chegam já perto da sua ida para a eternidade, já começam a querer ir logo. Uma série de detalhes. Se eu fosse contar aqui de pessoas, inclusive com as quais eu convivi, falando da vida futura, de tudo, enfim. E então, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, na base, né, desse louvor que Paulo canta a Deus, embora não seja um hino, é uma oração, é o destaque da música. Mas a outra coisa que nós podemos destacar aqui, que é a certeza. Irmãos, ter convicção, ter certeza é algo fantástico. Ter certeza na vida, tá? É uma base sólida nossa. Você já pensou o que é você estar certo de onde está indo, do que está fazendo? Não há nada igual, né? Eu nunca me esqueço da ilustração que eu li. Eu havia história de um menino na rua, na esquina, e então alguém com o carro parou. Garoto, onde é que fica isso assim? Mora aqui, está perdido e não sabe nada? Ele disse: eu não sei nada, mas não estou perdido igual o senhor. Então, vejam bem, eu li isso numa história interessante, de alguém contando a experiência que um menino viveu. Eu não sei nada, não há nada melhor do que você sair de um lugar e ter certeza absoluta de que vai chegar. A única coisa que nós cristãos fazemos é
colocar na dependência de Deus se chegaremos ou não, porque Ele pode ter outro caminho para nós, né? Ele age soberanamente. Então, o que Ele tem preparado para mim pode ser diferente daquilo que eu imagino que deva ser. De repente não é, porque Deus quis que fosse diferente. Isso aí em todos os aspectos da vida, todos. No contato familiar, no contato na igreja, enfim, em todos os lugares, nas minhas idas e vindas, em todos os detalhes, Deus sempre vai ter alguma coisa para nos mostrar. E às vezes Ele muda o roteiro, muda o destino. Mas eu queria tanto fazer isso e não deu. Quantas vezes isso acontece conosco? Comigo já aconteceu uma porção de vezes. Você está desejando fazer uma coisa e não consegue. Sem dúvida nenhuma, essa é uma realidade, que você lida com um grupo de pessoas, então há várias ideias, né, que surgem aqui, ali, acolá. Um parente, né, que pertence a um grupo desse, dizendo, lá na igreja o pessoal fala que o congregacionalismo é bagunça, porque cada um faz o que quer. Falei, congregacionalismo não é bagunça, cada um faz o que... Isso tem que estar na sua mente, meu irmão. A maioria pode errar também? Pode, não quer dizer. Então há muitas igrejas aí chamadas congregacionais que não tem nada de congregacional. Quem manda é o pastor da igreja, ou uma liderança da igreja. Eu conheço algumas igrejas, a igreja batista é congregacionalista. A igreja congregacionalista, quem é que deve decidir? É o grupo. E aí o que é que se decide? Conversa pessoal com líderes e mais líderes. É o pastor com uma equipe dele, diáconos e alguns líderes da igreja, é que tomam a decisão. E aí diz, como é que... lá é o que o pastor traz. Então isso não é congregacionalismo. Tem que discutir, é isso mesmo, dá trabalho? Dá. Pode dar briga? Pode, se alguém falta com respeito, acaba dando confusão. Eu nunca me esqueço de lembrar, talvez você já tenha lembrado até aqui, porque alguém pegou uma cadeira e ia jogar na cabeça do pastor. Não tem como, é só obedecer. Agora, a hora que tem que ser a força do regime. Mas pastor, não vamos fazer assim. O povo decidiu assim. Se você é contra, venha fazer uma proposta diferente para mudar no momento certo. Mas tem que ser assim. Então, se for assim, por isso, irmão, é que, com todo respeito aos outros regimes de igreja, né, que há o episcopal e o presbiterial, o que é diferente disso é variação. É congregacional, episcopal e presbiterial. Só há 3 tipos de governo. Como veja, eu citei um congregacional que é episcopal, porque quem manda é o pastor, os diáconos e alguns líderes de departamentos da igreja. Então é episcopalismo. Eles é que mandam. E eu perguntei para alguém dessa igreja, mas como é que é? Que fala, não, decide o que eles trazem. Já vem decidido. Interessante, irmão, é inacreditável isso. Por isso é que, junto dos nossos irmãos batistas, eu citei um congregacional, mas é onde há mais confusão e briga em termos de assembleia. Só as que eu conheço não daria para narrar aqui. E eu sou congregacional. Porque no contato, em encontro de líderes, né, conversa com um, conversa com outro, aí você vai... Então, vejam bem, está errado. Tem que obedecer, meu irmão. Espera aí, alguns não gostam não. Há irmãos até hoje devem continuar zangados, quem ainda está vivo, porque eu mandei sentar. Houve um desses irmãos, ele está bem velhinho no Rio, mas até ficou assim, um amigo meu,
Ele queria mudar na base da força uma decisão da igreja. Eu falei, meu irmão, por favor, manda ele se sentar. Ele se sentou, era diácono da igreja. E expliquei por que o irmão está fugindo a um princípio nosso. A igreja decidiu assim. Como é que o irmão quer fazer diferente? Tem os trâmites legais para mudar. Então use esses trâmites. Use o seu poder, faça isso. Por isso, irmãos, é que em vários momentos os congregacionais precisam fazer reuniões. Eu fiz algumas que ficaram marcadas na minha vida, para mostrar como é que é. Olha, nosso regime funciona assim, não tem jeito. Por exemplo, um plenário, alguém quer falar e levanta a mão e sai falando, não pode falar. Ó. Alguém está com a palavra, se você quiser falar, tem que pedir para ele, se ele dá uma parte para você, ou então você espere ele parar e peça a palavra. Não pode ser diferente, ó. Senão o regime vira bagunça. É por isso que eu ouvi isso de líder, grande líder batista em Recife. É por isso que os congregacionais estão... Não é por isso não. Ele achou que nós estávamos sempre diminuídos e resumidos por causa de determinados princípios, que ele estava sendo convidado para falar numa igreja nossa aqui da Paraíba, e então eu mostrei para ele alguns usos e costumes da igreja. Então veja a conclusão dele, até de falta de educação, né? Em certo sentido ele faltou com a educação. Eu podia tratá-lo com o mesmo pé de igualdade, achando que o não progresso, o não crescimento, como devia acontecer dos congregacionais, se devia a esse costume que nós temos. E veja, Batista, ele é congregacionalista. Então, irmãos, na verdade, a certeza, Deus quer assim. O voto da maioria está escrito na palavra, para mim bastava esse texto, que o tal seja disciplinado pelo voto da maioria, acabou. Não tem mais o que conversar, irmão. Há uma série de textos bíblicos, de narrativas bíblicas, para mostrar isso. Entendeu? Agora, alguém começa a tirar conclusões, não, mas aí tem que ser diferente, o povo não tem juízo para... mente, raciocínio para discutir coisas complicadas da igreja, não dá. Tem que ser um grupo... Não, o grupo que entende, expõe ao povo, e o povo entende. Alguns aqui me conheceram como pastor já há algum tempo, mas na minha longa experiência, eu tenho uma experiência de certo tamanho, sabe? Membros comuns de igreja nunca criaram problemas comigo, nunca. Diáconos, presbíteros, alguns líderes, né, de departamentos da igreja dele. Então, o pastor Deneci não dá liberdade para a gente se meter na conversa, na discussão de alguém e acabou, é isso que vai ser feito, o que você quer, virando bagunça assim, não pode não. Isso foge ao nosso princípio. E Paulo aqui nos fala, irmão, dessa certeza. Na verdade, nos versos 6 e 7 nós encontramos esse princípio. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo. Então, veja, Paulo fala da alegria em lembrar daquela igreja. Por quê?
Não deu confusão, inclusive, só 2 irmãs lá, a gente não sabe se em termos de igreja, abalando a igreja, ou se em termos pessoais, né, algum escândalo, alguma coisa, só a igreja nunca criou problemas para Paulo. Nunca, nunca, nunca. Veja a igreja de Corinto. Alguém já disse certa vez, pode procurar todo e qualquer problema das igrejas de hoje, você vai encontrar sempre um exemplo da igreja de Corinto. E isso foi um grande líder que eu participava do encontro e ele mostrou isso. Porque a igreja, cada um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cada um era de um. E não, Paulo pensava diferente. Meu irmão, se fosse Paulo aqui, se fosse Pedro, ele ia fazer diferente, não é assim não. Imagine os irmãos, que confusão tremenda na igreja de Corinto. É só ler bem a carta e meditar para ver como houve dificuldades ali por causa de opiniões e mais opiniões. E sem dúvida foi por causa disso. Você encontra tudo quanto é problema da igreja de Deus nos dias de hoje. Eu nunca me esqueço de lembrar isso e repito, sempre que for possível, você encontra na igreja de Corinto, porque foi a divisão. E a igreja, e na própria igreja de Corinto, onde Paulo fala sobre o voto da maioria. E então, eles foram instruídos pelo apóstolo, mas na hora da prática, fugiram de princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo. Então, irmãos, não tenhamos nenhuma dúvida nessa vida, porque a nossa vida será sempre uma vida de vitórias se nós nos subordinarmos aos princípios da palavra. Vejam essa palavra de Paulo aos irmãos de Filipos. Na graça de Deus, ele completa tudo nos versos 12 até o verso 27. Nós não vamos ler, é um texto longo, mas desde o verso 12 até o verso de número 26, Paulo vai mostrar a bênção de Deus e a vitória que conseguiram. Tá certo? Há um título aí só, é a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Então vai mostrar por que houve progresso. Foi porque houve muito trabalho? Houve trabalho sim, mas o progresso veio pelo entendimento e compreensão, pelo espírito, né, de perdão, irmão, inclusive, pelo espírito de companheirismo. E o irmão pode pensar diferente, puxa, mas já fica aí, sai de senho fechado, aí já não vem no próximo culto, no próximo trabalho, ou vai à casa de alguém e começa a triturar alguma coisa. Que história é essa? Nós somos servos de Deus e Ele estabeleceu princípios para que nós os seguíssemos, e se seguirmos nos daremos bem. Vejam, eu volto a lembrar a história da igreja de Corinto. Se eles não tivessem se desviado dos ensinos do apóstolo, não teriam chegado onde chegaram, porque ele mostrou para eles como é maravilhoso e abençoado seguir aquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra. Então, irmãos, para concluir a minha palavra aqui, veja o que é que eu pretendia com essa palavra de hoje. Mostrar o que é louvor, não é só cântico, e mostrar
Quando é que a igreja está pronta para vencer? É quando ela se subordina aos princípios da palavra e tem a coragem de fazer, inclusive, aquilo que alguns acham que não deviam fazer. Eu já citei para os irmãos aqui, hoje, de experiências, muitas que você tem, e que não dá para narrá-las todas. Eu me lembro de direção de grupo denominacional. Vai acabar, não pode ser assim. Vai acabar. Irmão, dá até, alguns já foram para a eternidade. Vai acabar, não pode ser assim, não pode como? E Deus agiu e mostrou que podia. Permitam-me eu citar apenas um que talvez já tenha alguma palestra aqui. Só um, Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba. Naquele tempo eu era presidente, tinha 70 internos. Hoje não sei nem como é que está, porque houve muita confusão. 70 internos. Começamos a construir casas independentes. Foi uma luta tremenda. Eu nunca me esqueço que houve uma reunião que era mais ou menos na metade do ano, um pouco mais que a metade, e então um líder, por coincidência era nordestino, viu? Só não era daqui da Paraíba. Eu nunca me esqueço que ele trabalhava com finanças, né, com negócios e etc. Ele disse, está aqui, ó. Até dezembro o abrigo fecha, acaba. Porque tem esse problema, tem aquele outro, tem gente que vai se aposentar, vai acabar até dezembro, acaba. Está lá até hoje. Teve alguma dificuldade? Não por causa daquele problema, mas venceu todos os problemas naquele ano, pagou tudo, chegou no fim do ano com tudo pago. 13º, na época, você chegou, tem o 13º, como é que vai pagar? Tudo pago. Quem foi que agiu? Não foi a diretoria, nós tínhamos uma diretoria que dirigia o abrigo, um conselho. Aí esse conselho tinha um presidente. Quando ele fez essa declaração, eu era o presidente desse conselho. Até o fim do ano vai fechar. Irmãos, o que é de Deus não fecha. Então, que Ele nos abençoe, irmãos, nesta noite,